Boa noite para todo mundo, para todos aqueles que estão aqui presentes, fisicamente presentes aqui no nosso centro, para todos que estão aí nos acompanhando de suas casas. Que essa noite possa ser uma noite proveitosa no terreno dos estudos, no terreno do conhecimento, para que possamos mais uma vez crescer dentro da doutrina dos Espíritos e mais do que isso, que o Espiritismo possa se instalar em nós, possa fazer a real morada no nosso ser. Bom, na semana passada, nós começamos a falar a respeito da mediunidade de efeitos intelectuais, ou mediunidade de efeitos inteligentes, que é aquela mediunidade em que os desencarnados eles se utilizam dos materiais cerebrais do médium, ou seja, dos seus conhecimentos, do seu equipamento cerebral, da sua cultura, enfim, do próprio ser humano que o médium é. E começamos a falar a respeito da psicografia. Falamos alguma coisinha a respeito disso daí. Vimos as 3 principais variedades de médiums no que tange à execução: os médiuns mecânicos, os intuitivos e os semimecânicos. Hoje nós iremos dar continuidade ao assunto psicografia, em que iremos abordar os diferentes tipos de médiuns, segundo alguns itens que nós iremos ler aqui no capítulo de número 16, médiuns especiais. Aliás, esse capítulo 16, juntamente com o quadro dos diferentes níveis de espíritos, eles encerram como se fosse uma verdadeira síntese da doutrina dos espíritos. Todos aqueles que desejam compreender de modo mais profundo o Espiritismo têm que se debruçar no estudo, tanto desse capítulo de número 16 do Livro dos Médiuns, quanto naquele quadro que fala dos diferentes níveis de espíritos que se encontram, esse quadro, lá no Livro dos Espíritos. Bom, nesse capítulo 16, existe uma boa parte dele que aborda a questão da psicografia, dos médiuns psicógrafos. E Kardec, usando toda aquela metodologia bastante conhecida, a fim de que pudesse ele nos passar de modo bastante claro os ensinamentos do qual ele era portador, ele coloca aqui, de modo bastante didático, algumas variedades de médiuns escreventes. Quando falamos em psicografia, às vezes corremos no equívoco de pensar que 2 médiuns psicógrafos são rigorosamente iguais ou que todos os médiuns que psicografam têm o mesmo nível, a mesma capacidade, a mesma flexibilidade. E isso é um tremendo engano. Não existem absolutamente 2 médiuns rigorosamente iguais. E isso se aplica também no campo da psicografia. Por exemplo, aqui no capítulo 16, médiuns especiais, no item 191, aqui a gente vê uma classificação dos médiuns segundo o modo de execução. E Kardec coloca aqui aquelas 3 que a gente já está acostumado, que nós vimos na semana passada. Os médiuns mecânicos, os médiuns intuitivos e os semimecânicos. Só para dar aquela repassada, o médium mecânico é aquele médium cujo espírito toma conta do braço dele e o espírito escreve o que quer, isso independente da vontade do médium. O médium pode até, por exemplo, pensar em querer parar o braço, mas não consegue. O comunicante toma conta do braço do médium. É o médium mecânico. No outro extremo, nós temos o médium intuitivo, oposto. Nesse médium intuitivo, o espírito joga na sua mente o conteúdo da mensagem, o teor da mensagem. O médium tem consciência daquilo que o espírito deseja escrever, veste aquele pensamento com a sua linguagem dele, médium, voluntariamente pega o lápis, pega a caneta e começa a escrever. Esse é o médium intuitivo. E a variedade mais comum é o médium semimecânico, em que ele reúne os 2 extremos. No médium semimecânico, o seu braço fica tomado pelo espírito, mas ao mesmo tempo ele passa a ter consciência daquilo que o desencarnado quer passar através da escrita. É a variedade mais comum. E Kardec coloca aqui também algumas variações dentro do modo de execução. Por exemplo, nós temos aqui os médiuns polígrafos. Poli significa muito, e grafo significa letra.
Então, o médium polígrafo é aquele cuja escrita muda com o espírito que se comunica. Ou que estão aptos a reproduzirem a escrita que o espírito tinha em vida. Nossa, mas isso não acontece com todo médium, não? Não. Os médiuns psicógrafos, que não são polígrafos, independente do espírito que está escrevendo através dele, a letra sai do mesmo jeito. Agora o polígrafo não. Vai mudando o espírito que está se comunicando, a letra do médium muda. E existe uma variância, conforme a gente viu aqui, excepcional, em que o médium reproduz a escrita que o desencarnado tinha quando estava aqui encarnado, chegando até mesmo a reproduzir com exatidão a assinatura que ele tinha enquanto estava aqui encarnado. Há casos que todo mundo aí sabe, né, envolvendo, por exemplo, o nosso próprio querido Chico, em que indivíduos já foram liberados aí de sofrerem penas de prisão, porque o espírito desencarnado mandou uma mensagem por psicografia através do Chico, isentando o indivíduo de culpa. Com a letra que ele tinha quando ele estava encarnado, com a mesma assinatura que ele tinha, tudo comprovado com perícia policial. Mas nem todo médium que psicografa tem essa capacidade. É uma capacidade até mesmo rara. Varia de médium para médium. Assim como a outra variedade também é rara, os médiums poliglotas, que são aqueles que têm a capacidade de escrever em línguas que lhes são desconhecidas. O sujeito só conhece português, mas de repente ele escreve uma mensagem em inglês, em alemão, em latim, em hebraico, em grego antigo, que são línguas que ele não tem conhecimento. E aí a explicação é interessante. Pode ser até que em vidas anteriores, aquele médium, ele, reencarnando nesses locais, obviamente, tinha o conhecimento da língua. O conhecimento ele não tem na atualidade, de modo consciente, mas está presente ali, latente no seu ser. Todo médium que psicografa é desse jeito, é poliglota? Não. Tem médium que escreve em português a vida inteira. Varia de acordo com o médium, varia de acordo com a mediunidade. E chegando até mesmo de ter uma outra variedade aqui, que é o médium iletrado, que é o médium que não sabe nem ler e nem escrever, mas os espíritos escrevem por intermédio dele. De forma penosa, de forma complicada, porque os espíritos teriam que vencer um obstáculo material. Por quê? Qual que seria o obstáculo material? O indivíduo não sabe escrever. Então ele não sabe nem sequer como pegar num lápis, pegar numa caneta. Ele não tem, na sua consciência atual, noção de letras, de palavras, de construção de frases. O desencarnado tem que vencer toda essa resistência do médium. Mas isso pode acontecer? Pode. E chega a ser uma das provas mais fantásticas de que ali existe uma interferência de um desencarnado. Então, segundo um modo de execução, nós temos aqui essas diferentes variedades. Alguém quer fazer alguma observação com base nisso aqui? Fala. Mesmo o médium pode ser iletrado, mas com a escrita mecânica, na qual o espírito age no membro do médium, dependente da vontade dele. Aí ele poderia escrever? Não, ele escreve, né? Mesmo ele sendo iletrado. E ele sendo um médium mecânico, o espírito tomando o braço, o espírito escreve. Só que aquele braço e aquela mão não tem o hábito de escrever. Entendeu? Então, o desencarnado ele vai ter uma dificuldade a mais. Porque como não tem a maleabilidade da escrita, o desencarnado tem que vencer mais esse obstáculo. Vence? Vence. Mas é mais complicado. Cansa mais o espírito comunicante. E, no capítulo 19, Erasto fala até a seguinte coisa, chega a ser chato, né, e até penoso para o comunicante se comunicar através de um médium assim. Porque ele vai ter que decompor, ele, espírito, o pensamento dele, palavra por palavra, letra por letra. É muito mais complicado.
porém, realmente pode acontecer? Pode acontecer. Outra classificação aqui, segundo o desenvolvimento da faculdade. Então, nós temos os médiuns novatos. Como o próprio nome já fala, são aqueles cujas faculdades não estão completamente desenvolvidas e se ressentem da experiência necessária. É aquele que está começando no campo da mediunidade. É aquele que, no campo da psicografia, ainda não sabe como fazer. Ele sente o impulso, a vontade de escrever, sente que uma força o impele a isso, o teu braço até mesmo fica pesado ou com complicações para escrever, mas ele não solta o braço. Ele não sabe ainda como fazer. É um médium noviço, é um médium iniciante. É a mesma coisa. Imagina um indivíduo que vai começar a fazer aula de direção. Às vezes ele não sabe nem como colocar a chave na ignição e girar. Ele não sabe como manobrar ainda os pedais, como coordenar tudo isso aí com passar marcha, né? Com o volante. Então, tudo no início para ele é complicado, ele tem que pensar muito no que fazer e depois o negócio fica automático. A mesma coisa diz respeito ao campo da mediunidade. Um indivíduo que tem um início de mediunidade, a faculdade começa a brotar, ele tem que saber primeiro como trabalhar com aquilo, como executar aquele serviço. E ele só aprende com base na experiência, na repetição, ouvindo as orientações. E aí ele vai saber, por exemplo, no campo da psicografia, soltar o braço. Esse é o médium noviço. Nós temos os médiuns improdutivos, que são aqueles que não conseguem obter senão coisas insignificantes, monossílabos, traços, letras. Normalmente, no início da faculdade psicográfica, é assim que acontece. Os espíritos, eles oferecem treinamento para aquele médium, colocando algum desencarnado de ordem mais inferior, a fim de ser o professor momentâneo daquele médium, para poder soltar o braço dele. No início, rabiscos, traços, ondas. Depois, com o tempo de experiência e com as orientações, no meio daquela rabiscaiada toda, você observa uma letra A. Depois de um certo tempo, você observa uma sílaba. Depois de algum treinamento, uma palavra, uma frase. Ou seja, ele vai sabendo como lidar com aquela mediunidade. Isso é o que acontece, necessariamente, com quase todos que se iniciam. Até atingir o patamar de médium feito, ou médium formado, que são aqueles cujas faculdades mediúnicas estão completamente desenvolvidas. São aqueles que transmitem a comunicação sem hesitação. Ou seja, é aquele que não tem medo mais. É aquele que sabe como proceder, sabe como agir. No exemplo que a gente falou do carro, é aquela pessoa que já está dirigindo bem. Que tudo funciona nele de maneira mais ou menos automática. Passar marcha, pisar no pedal do freio, embreagem, tudo mais. Mas isso acontece depois de muito treinar. Com relação à mediunidade, algo similar acontece. E Kardec coloca aqui, concebe-se que esse resultado não se pode obter senão pelo hábito, uma vez que nos médiuns novatos as comunicações são lentas e difíceis. Então, como vocês estão vendo, isso é desenvolvimento mediúnico. A parte material do desenvolvimento mediúnico. O sujeito tem que treinar. Um outro tipo aqui, médiuns lacônicos, aqueles cujas mensagens são pequenas, curtas, breves, sem muito desenvolvimento. Normalmente um médium novato também é lacônico, escreve pouca coisa. Médiuns explícitos, as comunicações que obtém têm toda a amplitude, toda a extensão que se pode esperar de um escritor consumado. Então esse seria aquele caso do indivíduo que já soltou o braço, que já sabe como psicografar, que já sabe todas as sensações e sentimentos que tem durante o transe mediúnico, e aí a comunicação ela pode acontecer com maior amplitude. Textos maiores podem ser escritos. Mas o principal aqui é o médium experimentado. Uai, Daniel, mas você acabou de falar que o principal é o médium feito.
sob o ponto de vista da execução. O médium experimentado, ele alia duas coisas. Primeiro, ele é feito, ele é um médium formado, ele sabe como proceder na arte da comunicação ali. Somado a isso, ele é um sujeito que estuda. Ele é um indivíduo que busca compreender mais. É aquela pessoa que começa a identificar e já sabe como identificar o tipo de espírito que está se comunicando através dele. Se é um espírito superior, se é um espírito inferior, se é um espírito zombeteiro, se é um espírito sábio, se é um espírito debochado, se é um indivíduo portador de grande cultura, se é um ignorante. E ele sabe detectar esse fluido, essa energia. E sabe, inclusive, se preservar dos enganos e detectar quando foi enganado. Então, todos os esforços do médium devem tender para isso daqui. Ele deve ter a facilidade em receber as comunicações, ao mesmo tempo em que ele deve ser experiente no assunto. Médium que quer realmente crescer não deve estacionar. Já ouvi em algumas vezes aí de indivíduos, né, da seguinte frase: olha, eu estou há muito tempo no campo da mediunidade e eu já estudei o livro dos médiuns há 20, 30 anos atrás. Como se bastasse eles ter estudado o livro dos médiuns há 20, 30 anos atrás e isso aí fosse suficiente. É como se você fizesse um curso e acabou, né? Fez o curso há 10, 20, 30 anos, você não precisa mais repassar aquele conhecimento. Uai, como não? Será que ele já sabe com profundidade tudo aquilo que a doutrina quer nos passar? Será que ele tem o conhecimento adequado do maior manual de mediunidade que existe, que é o Livro dos Médiuns? Obviamente que não. Todo indivíduo que pensa assim, fica estacionado. E obviamente os desencarnados não vão ver nele aquele instrumento adequado para comunicações de ordem superior. Então, os médiuns devem tender a ser experimentados. Um outro tipo aqui, segundo o desenvolvimento da faculdade, os médiuns flexíveis. São aqueles cujas faculdades se prestam mais facilmente aos gêneros de comunicações, e pela qual todos os espíritos, ou quase todos, podem se manifestar, seja espontaneamente, seja por evocação. Um exemplo, sabe aqueles médiuns que recebem cartas de parentes mortos? A gente estava até comentando na semana passada aqui, né? Aqueles que têm a faculdade psicográfica e recebem parentes de indivíduos que vão assistir às reuniões mediúnicas de psicografia. Para ele ser um médium desse nível, ele tem que ser um médium flexível. Nossa, Daniel, mas quer dizer que nem todo médium que psicografa é apto a isso? Não. Existem, por exemplo, os médiums exclusivos. Aqueles pelos quais um espírito, se manifesta de preferência. E mesmo com a exclusão de todos os outros. E responde por aqueles que se chamam por intermédio do médium. Ou seja, enquanto de um lado nós temos os médiuns flexíveis, que recebem comunicação de tudo quanto é tipo de espírito, por outro nós temos o médium exclusivo, ele é inflexível. Somente um espírito se comunica através dele. Que seja um espírito bom. Se for um espírito bom, aleluia, graças a Deus. É uma falta de flexibilidade do médium e só um espírito bom está se comunicando através dele. Agora imagine se fosse um espírito zombeteiro ou obsessor. Esse espírito ia ter a exclusividade por se comunicar através daquele médium. Kardec até fala o seguinte, ó, é antes esse tipo de mediunidade um defeito do que uma qualidade e vizinho do campo da obsessão. Aí nós temos os médiuns de evocações, que são aqueles que se prestam a atender ao chamado daqueles espíritos que são evocados. Nossa, nem todos são assim? Nem todos são assim. Existem aqueles de ditados espontâneos, que
eles são aptos a receber as comunicações de um espírito que vem sem ter sido evocado. Nossa, mas tem médium que não é assim? Não, tem médium que não é assim. Tem aqueles que só vão conseguir escrever através, de um espírito que foi evocado. Olha quantas variedades que nós temos aqui. Isso, segundo o desenvolvimento da faculdade. Então é aí que a gente começa a ter real noção da dificuldade que se é em desenvolver a mediunidade. Segundo, o gênero de comunicação e a especialidade das comunicações. Gente, nós temos vários aí. Vários. Médium versificador é aquele que é apto a produzir poesias, escrever poesias. Temos os médiums poéticos. Ah, mas não é esse que escreve poesia? Não. O médium poético é aquele cuja escrita tem algo de poético, vaporoso, etéreo, sentimental. Por outro lado, nós temos os médiuns positivos. A linguagem é clara, a linguagem é nítida, a linguagem é terra a terra, é o oposto do médium poético. Temos os literários, que são tanto poéticos quanto positivos. O que o Chico era? O Chico era tudo isso. Tudo. Como era versátil a mediunidade do Chico, não? A gente percebe pelo primeiro livro que ele recebeu, O Parnaso de Além Túmulo. Poesias de diferentes poetas portugueses e brasileiros desencarnados. Os literatos da época, encarnados, da Academia Brasileira de Letras, analisaram aquele livro e ficaram pasmos. Era o estilo de cada poeta. E o Chico tinha 17 anos quando recebeu aquele livro. E aí a gente percebe o Chico recebendo, por exemplo, livros de teor histórico. Como, por exemplo, Paulo Estevão, há 2000 anos. Porque nós temos aqui os médiuns historiadores, que têm uma aptidão especial para o desenvolvimento histórico. O Chico era assim. O Chico também era um médium científico. O que é um médium científico? Aquele apto a receber comunicações de teor científico. Peguem o livro Mecanismos da Mediunidade. Autoria de André Luiz, psicografia do Chico. É ciência do começo ao fim. Peguem Evolução em Dois Mundos. Idem. Assim como a gente vê aqui, o médium receitista, que é aquele que está mais apto a receber receitas médicas, principalmente no campo da homeopatia. O Chico recebia isso? Recebia também. Bezerra de Menezes cansou de passar receita homeopática através dele. Temos o médium religioso, aquele que é apto a receber comunicações de teor religioso. Ele também era assim? Era. O médium filosófico e moralista, aquele que recebe questões de alto teor moral. Ele era tudo isso. Fantástico, né? E aí a gente observa os médiuns psicógrafos nos dias de hoje, você percebe uma ou outra capacidade aqui e ali, são bons médiuns num campo, um é melhor sob o ponto de vista científico, outro é melhor sob o ponto de vista da poesia, mas reunir tudo isso, beirando a perfeição, raro, hein? Difícil, né? Talvez o único tipo de médium que o Chico não era daquele de comunicações triviais e obscenas, cujos espíritos se comunicam através desse médium. Essas palavras indicam o gênero de comunicações que certos médiuns recebem habitualmente e a natureza dos espíritos que as dão. Espíritos rasteiros e comunicações obscenas. O Chico, obviamente, não se enquadrava nesse tipo de coisa. Até agora, perguntas, comentários, observações? Fala. Você está me perguntando se eu sou médium? Não, não tem nenhuma mediunidade ostensiva. Nada, nada, nada. De modo ostensivo, Antônio Carlos, eu sou tão médium quanto essa mesinha aqui. De modo ostensivo,
Mas assim, se você for ver sobre um sentido lato, todas as pessoas são médiums. Porque todas, né, recebem pensamentos e intuições dos desencarnados. E todos nós somos o tempo todo, né? E quando a gente está desenvolvendo um certo trabalho, por exemplo, isso não é privilégio, o meu não, pelo amor de Deus, não é nada disso. Mas todos aqueles que fazem as palestras, os estudos e tudo mais, em um momento ou outro se sentem impelidos a falar determinadas coisas, a abordar certos assuntos que não estavam no planejamento original. A gente percebe de modo mais nítido que em momentos como esse a gente recebe um toquezinho maior da espiritualidade. Né? Mas se for em termos assim de psicofonia, psicografia, evidência, audiência, nada, nada. Essas duas obras complexas que você citou, Evolução em Dois Mundos e o Mecanismos da Mediunidade. Tem o Velocidade de Evolução entre Dois Mundos, que é um livro feito à parte para cumprir. Perfeito. É um elucidário, né? Para poder justamente... O próprio Chico falava, não sei se isso era verdade, né? Que ele mesmo não conseguia ler, não conseguia entender aquele livro Mecanismos da Mediunidade. Foi preciso, né, alguém escrever um elucidário para poder nos passar o conhecimento. Pode falar. O médium exclusivo é por conta dele? Por conta dele. Não, o médium exclusivo é por conta dele, né? Ou seja, uma falta de flexibilidade. Enquanto nós vemos um médium cujas energias se combinam com muita facilidade com os desencarnados, existe aquele outro cuja combinação é muito exclusiva, né? Comparando assim, malemar comparando. Um é aquela pessoa que é extrovertida, que chega no ambiente, conversa com todo mundo, desenvolve qualquer assunto, né? Que conta piada, com aquele indivíduo que é mais calmo, mais quieto, mais reservado, né? Que conversa com uma pessoa só, com duas pessoas, talvez um assunto que é do seu agrado, do seu conhecimento e mais nada. Comparando os dois tipos de médiuns. Agora, tem um detalhe. Se o médium enveredar pelo campo da obsessão, muito provavelmente ele vai desembocar a ter essa mediunidade exclusiva. Porque aí o espírito obsessor pode envolvê-lo de tal maneira, de tal modo, que ele passa a ser um marionete nas mãos do obsessor. Isso impede que outros espíritos se aproximem para estabelecer algum tipo de comunicação. E aí já, assim, na verdade, tudo começou porque ele permitiu, né? A partir do momento que ele permite o processo obsessivo, não identifica que está sob o envolvimento de um espírito de ordem inferior, ele fica, obviamente, corresponsável por aquilo que está acontecendo com ele. Né? Segundo as qualidades físicas do médium, temos o médium calmo, que é aquele que escreve lentamente. Temos o médium veloz, é aquele que escreve como se fosse uma máquina, né? Ele tem uma superabundância de energia ali. Quando a gente percebe o Chico, no início da sua carreira de psicografia, existem filmes, gravações, né, de vídeo que mostram ele psicografando. Assim, tinha alguém sempre do lado tirando a folha, né, para sempre ter uma folha em branco para ele escrever. O ruim que um médium desse, segundo aquilo que Kardec nos fala, ele, né, quando você percebe a escrita de um médium desse, não dá para decifrar, de tão rápido que ele escreveu. Mas por uma espécie de intuição, ele sabe aquilo que foi escrito. Chega até a falar aqui Kardec, né, que essa rapidez algumas vezes é inconveniente, porque torna muito difícil a leitura por qualquer outro que não seja um médium. E é uma mediunidade muito cansativa, porque desprende muito fluido inutilmente. E nós temos os médiuns convulsivos, são aqueles que, né, o próprio nome já fala, entram em convulsão, em tremeliques, quando o espírito está se comunicando através dele. No início da carreira mediúnica, né, quando ele não sabe lidar ainda com aquelas energias, muitos médiuns passam por essa fase. E depois ele vai sabendo lidar com esse tipo de problemática. E é óbvio, né, normalmente o médium é convulsivo justamente pelo tipo de fluido do espírito que está se comunicando através dele.
Porque os fluidos dos espíritos inferiores são fluidos, como o próprio nome fala, inferior. São fluidos que causam mal-estar, uma agonia, uma sensação ruim. E o médium, como está no início da sua carreira mediúnica, não sabe bem como lidar com isso. Ao contrário, a energia dos espíritos comunicantes de bom nível é ótima, é pacificadora, é tranquilizadora. Não dá para um médium entrar em processo quase que de convulsão sendo um instrumento de um espírito de ordem superior. Isso normalmente acontece com aqueles que estão no início do desenvolvimento mediúnico. Mas com o tempo, com as experiências, obviamente eles vão melhorar nesse e em muitos outros aspectos. Até aqui, tranquilo? Essa classificação é útil para nós entendermos a amplitude de tipos de médiuns de psicografia. Nós temos uma outra variedade aqui, essa é fantástica para entendermos. Segundo as qualidades morais do médium, temos os bons médiuns e temos os maus médiuns. É aqui que entra o Evangelho, porque talvez o que diferencie aquilo que a gente estuda e pratica em termos de mediunidade aqui na doutrina espírita para outros locais onde a mediunidade é praticada é a intensa identificação da mediunidade sob os auspícios da doutrina espírita com o Evangelho de Jesus. Se a gente pegar no livro dos médiuns, no capítulo de número 20, nós estamos no 16, mas se a gente for 4 capítulos adiante, nós temos nos itens 227 a 230 uma dissertação fantástica de Kardec e também depois de Erasto, que versam a respeito da influência moral do médium. Olha o que Kardec nos fala aqui. Ele nos fala que, sob o ponto de vista da execução, o médium é simplesmente um instrumento. Erasto até faz a comparação com um aparelho de telégrafo. Só que nós vamos atualizar essa comparação de Erasto. Hoje em dia, eu acho que ninguém tem telégrafo em casa, mas todos nós, ou quase todos nós, temos celular. Então, podemos comparar o médium só sob o ponto de vista da execução a um aparelho comunicador, como se fosse um celular. O espírito comunicante é aquele que pega o celular, o médium, digita ali uma mensagem e manda para alguém. Basicamente, o médium seria esse celular. Só que tem um detalhe. Sob o ponto de vista moral, as condições morais do médium ou facilitam ou complicam o processo de comunicação, de mandar a mensagem. Imaginemos um espírito benfeitor, benevolente, querendo mandar uma mensagem boa, positiva, elevada, através de um médium cujas qualidades morais são pequenas. Ele vai ter uma dificuldade tremenda. O médium ali se assemelha àquele celular que está com pouca bateria, ou que está com um vírus, ou que está com a memória cheia, ou que está com problema na Wi-Fi, ou que não está tendo acesso direito aos dados móveis. Então, o espírito comunicante vai ter uma dificuldade sob o ponto de vista ali, de mandar a mensagem muito grande. Embora, e o espírito Erasto fala isso, o comunicante, usando a sua força de vontade, ele pode anular isso. Mas é mais complicado. Porque ele vai ter que gastar energia em passar por esse meio inadequado. Porque, por regra geral, a mediunidade funciona sob o ponto de vista da sintonia. É o que Kardec fala aqui. Os bons se afinizam com os bons, os maus se afinizam com os maus. E é óbvio, é tudo uma questão energética. Bons fluidos, boas energias, se casam bem com boas energias. Más energias se casam muito bem com energias ruins. Agora, uma energia boa e uma energia ruim são água e óleo. Dificilmente se misturam ali. Complicado, dificilmente não se misturam, de modo algum.
Há necessidade, então, da força de vontade do espírito comunicante de atravessar essa dificuldade e mandar a mensagem. Então, médiuns imperfeitos podem receber comunicações boas? Podem. Vamos supor que o espírito tenha necessidade de passar uma mensagem de alto teor moral ali, e ele não encontra à sua disposição um bom médium. Ele pode passar uma mensagem boa através de um médium imperfeito? Pode. Vai ser difícil para o espírito comunicante? Vai. Ele vai ter facilidade em externar o seu pensamento? Não, não vai ter. Mas, quem não tem cão, caça como um gato. Ele vai com aquilo que ele tem. Se bem que, segundo Erasto está falando aqui, o Espiritismo já moralizou um bom número de pessoas, um bom número de médiuns, ao ponto de que o espírito superior ele não tem mais necessidade de lançar a mão de um médium imperfeito para passar uma comunicação. Ele vai procurar um médium de bom nível, de bom gabarito. Está vendo? É aqui que a questão moral entra. E como entra? Porque quanto mais defeito moral o médium tiver, maior a dificuldade que ele vai ter em se sintonizar com os maus espíritos, com os bons espíritos. Por que vocês acham que normalmente o médium chega ao centro espírita aqui obsediado, desestruturado? Por quê? Por causa da mediunidade? Não, gente. A mediunidade em si é neutra. Mediunidade não desestrutura ninguém. Não existe mediunidade desestruturada, existe médium desestruturado. É diferente. O que é a mediunidade? É uma lente de aumento que propicia a sintonia maior com aqueles espíritos inferiores. Por isso que o médium sente tão mal. Não sabe o que está acontecendo com ele. Vê espíritos de baixo nível, sente energias ruins, sensações angustiantes. E a partir do momento que ele entende que aquilo ali é mediunidade, a partir do momento que ele detecta a necessidade de melhorar como pessoa, abandonando os maus hábitos, desenvolvendo bons comportamentos, bons pensamentos, boas companhias, boas leituras, ele vai lentamente saindo dessa faixa de sintonia mais baixa e vai se sintonizar com energias de mais alto nível. Dificilmente, é muito raro, você vai ver um médium em início, em desenvolvimento, perfeitamente bem, perfeitamente equilibrado. Tem isso? Tem. Claro que tem. Isso dá para contar nos dedos os médicos que são assim. Esmagadora maioria vem desequilibrado, por conta do seu próprio desequilíbrio íntimo. Então o médium tem que se esforçar a quê? A verificar quais são as suas imperfeições morais e trabalhar nelas. E Kardec fala o seguinte, que todas as imperfeições morais são portas abertas ao assédio dos espíritos inferiores, a sintonia com aquilo que é baixo. E os espíritos obsessores exploram com muita habilidade esses erros morais dos quais nós somos possuidores, médiuns ou não. Mas Kardec fala uma coisa aqui crucial. O defeito moral que mais prejudica o médium chama-se orgulho. E por quê? Porque é aquele que o médium menos confessa para si próprio. E, portanto, é aquele defeito que os espíritos obsessores exploram com habilidade. É o orgulho, que é o sentimento de superioridade pessoal. Que é aquela imagem distorcida que nós temos de nós próprios. Que é aquela ideia que nós temos de que possuímos qualidades que, na verdade, nós não temos. Que possuímos prerrogativas e direitos que os outros não têm. Isso é orgulho. Que, aliás, é o pai de todos os defeitos. Todos. E o orgulho, por ser um sentimento, ele se manifesta de diferentes formas. Kardec faz aqui uma listinha. E aquele que é médium, seja de psicografia ou não, porque aqui a gente fala para todos os gêneros de mediunidade, e nós, inclusive, estamos falando aqui para aqueles que não têm a mediunidade ostensiva também, portanto, a carapuça serve também para mim.
Como que o orgulho se manifesta no médium? Primeiro, confiança cega naquilo que recebe. Ele não analisa as comunicações das quais ele foi um instrumento. Por ser orgulhoso, ele acha que tudo aquilo que ele recebe é lindo, é maravilhoso, é transcendental. Confiança cega. E, obviamente, ele vai confiar cegamente no espírito comunicante. Por ele ser orgulhoso, o que ele pensa? Poxa, você acha que algum espírito inferior vai se comunicar através de mim? Nunca! Como eu sou o top de linha, obviamente só vai se comunicar através de mim espíritos top de linha. E aí o obsessor deita e rola. Olha só como que o médium passa a ser ludibriado por conta da sua própria ingenuidade, por conta do seu próprio orgulho. Obviamente, se ele considera infalível o espírito comunicante, e infalível aquilo que ele escreveu, somente o que vem por ele é verdadeiro, correto, justo, nobre. Aquilo que vem através de outro médium é inferior, negativo, não presta. Ele trata com desdém tudo aquilo que vem através de outro médium. O que vem por ele é verdadeiro, o que vem por outro, inferior. Meia boca, ruinzinho. E o negócio não para por aí não. O médium orgulhoso, além disso, ele repele os bons conselhos que os seus amigos, que os diretores da reunião insistem em lhe dar. Ele pensa, poxa, bom conselho para quê? Se eu só recebo coisa boa. E ai daquele que fizer alguma pequena crítica sequer àquilo que ele está recebendo. Ele fica nervoso, fica irritado, melindra bonito e quase sempre se afasta do grupo mediúnico, se afasta do centro espírita. Já vi alguns casos desse, em que você faz a orientação, faz a observação, a pessoa melindra e nunca mais volta. O que é pior, porque frequentemente ela passa a atuar de modo isolado, sem a necessária companhia daqueles que podem lhe abrir os olhos, e é o que o espírito obsessor quer. Quanto mais aquela pessoa ficar isolada, mais ela fica sob o controle dele. E aí, é um passo, já está, para a perversão das suas faculdades, para a perda da faculdade mediúnica e para inúmeras humilhações. Por isso que a parte moral é fundamental. O médium ele tem que estudar a si próprio. E a primeira coisa que ele tem que saber é que por ele ser um indivíduo que está num planeta de provas e expiações, sob o ponto de vista moral, ele não é grande coisa. Não é. Nós não somos os verdadeiros mestres, os verdadeiros espíritos superiores que reencarnam aqui, eles têm uma qualidade fantástica que se chama modéstia. Eles nunca vão se considerar missionários, nunca vão se considerar superiores, nunca vão se considerar portadores da luz. Não. Eles sabem muito bem o tamanho que eles têm, e é justamente por isso que eles são melhores do que a gente. Qualquer médium que se deixe ludibriar por um pensamento orgulhoso, está fadado ao fracasso, à obsessão, né? Às vezes a perversão das suas faculdades. Porque como é que é o médium bom? Kardec coloca aqui, enorme facilidade de execução. Esse é um médium bom. Ele executa a mediunidade dele facilmente. O outro também pode ter uma enorme facilidade de execução. Só que esse tem um aspecto moral. A simpatia com os bons é proporcional aos esforços do médium em se afastar dos maus. Viram isso daqui? Então, ele não considera a mediunidade como prerrogativa de superioridade. Ele não considera isso. E, infelizmente, tem muito médium que estufa o peito e se considera melhor do que a média só pelo fato de ser médium.
Não tem lógica isso. A mediunidade é um instrumento de trabalho para aquela pessoa, que normalmente é um espírito falido do passado. Só um instrumento de trabalho. Não significa que pelo fato de ele ser médium, ele é automaticamente superior. Não é. A superioridade não se mede pelas palavras, mas pelas ações na vida. Pelas mínimas ações na vida. Tem médium por aí que não dá bom dia, boa tarde, boa noite. Tem médium aí que não procura ser um companheiro nas horas mais complicadas, mais difíceis. Que não procura saber, né, se está tudo bem, está passando por um momento difícil, se eu posso te estender as mãos. Que não tem a qualidade da bondade, mas se acha superior porque é médium. E se perde por isso. Não se prevalece da sua mediunidade. Sabe que é médium para fazer o bem. Não faz da mediunidade como sendo um mérito seu. E ele aceita as boas comunicações como uma graça de que lhe cumpre tornar-se cada vez mais digno. Que coisa, não? Quer dizer, se ele recebe uma comunicação de Bezerra de Menezes, ele sente aquela energia belíssima e não fica orgulhoso daquilo. Ah, recebi o Bezerra de Menezes, né, já se achando superior. Não. Ele fala assim, não mereço tal coisa. Tem que me esforçar mais para chegar nos pés desse homem. É assim que um médium bom, humilde e devotado se comporta. O bom médium, inclusive, ele não interfere animicamente nas comunicações. Porque aonde a influência moral do médium também se faz sentir é quando ele substitui as ideias do espírito pelas ideias próprias dele. Que é um ponto até muito comum para aquele que está no início do desenvolvimento mediúnico. Se você está em início do desenvolvimento mediúnico, animismo é coisa perfeitamente normal, tá? 80%, 90% daquilo que você está recebendo, seja através da fala ou da escrita, provavelmente é seu mesmo. E é com o tempo, com a experiência, com o estudo, que ele vai começar a perceber aquilo que é dele daquilo que não é. Mas se ele estacionar nisso, ele vai ser anímico e vai ter um elevado percentual de animismo a vida inteira. Nossa, mas como é que faz isso? Como é que o indivíduo deixa de colocar suas próprias ideias substituindo as ideias do espírito comunicante? Ele sabe que ele está fazendo isso? Não, ele não sabe. É inconsciente. Ele acha que realmente tem um espírito se comunicando através dele. Pode ser até que tenha. Mas automaticamente, ao invés de colocar ali no papel ideias do espírito, ele está colocando ideias dele. É um animismo. Isso é inconsciente, tá? Tem como trabalhar isso? Tem. Daniel, como é que trabalha isso? Trabalhando a humildade. Humildade? Uhum. Como assim? Não entendi. Uai, gente. O sujeito que é orgulhoso, ele impõe o seu ponto de vista para os outros. E ele não aceita nada que não venha através dele. Então, o médium orgulhoso, muito frequentemente é anímico. Agora, se você é um sujeito humilde, aquela pessoa que é tolerante, que é compreensível, que ouve o seu semelhante, que não se considera de forma alguma como padrão de verdade na Terra, se você é um indivíduo desse jeito, você está automaticamente combatendo o animismo. Porque você vai ser aquele instrumento que vai receber aquela comunicação, e aquela comunicação, na sua materialização ali no papel ou na fala, vai ser original. Vai guardar a devida identificação com o pensamento do espírito comunicante, e não com o seu pensamento. Quer combater o animismo? Combata o orgulho. Combata a vaidade. Seja humilde, tolerante, compreensivo. Ouça as pessoas. Não significa que você tem que ser uma Maria vai com as outras, não. Você tem as suas ideias, seus pensamentos, mas nada te impede de você ouvir os pensamentos dos outros.
e as ideias dos outros, e as opiniões dos outros. Até mesmo para balancear se aquilo que você acredita realmente é verdadeiro. Não é? Então, com base nisso tudo, a gente percebe o quanto que o desenvolvimento mediúnico na doutrina espírita tem tudo a ver com o desenvolvimento do médium como pessoa. Porque aí a gente cai nos bons médiums. Sabe o que é um bom médium? Está nesse capítulo 16 também. Esse daqui é o objetivo para o qual todo médium tem que tender. O bom médium, ele é sério. Ele não se serve da sua faculdade senão para fazer o bem e as coisas verdadeiramente úteis. O bom médium é modesto. Eles não se atribuem nenhum mérito pelas comunicações que recebem, por belas que sejam. O bom médium, ele é devotado. Ele compreende que ele tem uma missão, nem que seja para sacrificar seus gostos, hábitos, prazeres e seu tempo, mesmo seus interesses materiais para o bem dos outros. E o bom médium, ele é seguro. Ele tem a facilidade da execução. Ele recebe com tranquilidade aquela comunicação e passa aquela comunicação refletindo enormemente, sem distorções, o pensamento do espírito comunicante. Por isso que nós dizemos lá no começo, estudar com afinco a mediunidade da qual você é portador é um dever. Não é nem um direito, é um dever. Caso você queira ser realmente um bom instrumento. Ah, mas se eu almejar ser um bom médium, eu não vou estar sendo orgulhoso, não? Ué, gente, claro que não, hein? Nós não estamos aqui para melhorar, para progredir, para evoluir. Então nós temos que almejar, sim, sermos bons. Isso não é orgulho. O orgulho é quando você acha que é bom, sendo que na verdade você não é. Isso é a imagem distorcida do orgulho. E aí a gente encerra esse capítulo 16, esse capítulo 20 também que nós abordamos um pouquinho, já tínhamos comentado dele muitas sextas-feiras aí para trás. Alguém quer fazer alguma pergunta, observação a respeito de tudo isso que a gente falou? Quantas mediunidades existem? Eu não conheço livro melhor para relatar os tipos de mediunidade. E as quantas autores? Não existe melhor do que esse aqui, ó, o Livro dos Médiuns. Sinceramente. A relação assim, tem tantas. Parece que segundo aquele Clóvis Nunes, ele pesquisando o Livro dos Médiuns, ele conseguiu fazer uma relação de 53 mediunidades. Assim, tipos e subtipos e variantes. 53 variedades entre tipos e subtipos? E ele construiu essa lista baseado no quê? No Livro dos Médiuns. No Livro dos Médiuns. Não existe melhor. Né? Ele é o maior, o Divaldo falou certa vez, o maior tratado para psico da humanidade é o Livro dos Médiuns. Não existe melhor. Pode falar. Boa pergunta. O que define um espírito a encarnar com a mediunidade ostensiva ou não? Quase sempre os débitos do passado. Quase sempre um indivíduo que reencarna com a missão de desenvolver alguma mediunidade aqui e que vem com esse sentido, é um indivíduo que numa vida passada errou muito. Foi motivo de dor, foi motivo de sofrimento para muitos. Ele reencarna na missão de ser médium, primeiramente com o objetivo de, para poder se sentir bem, ele tem que se equilibrar. E segundo, usando aquela mediunidade, ser aquele canal de acesso da espiritualidade superior para os sofredores aqui da Terra. Então, às suas próprias custas, com base em sacrifício, em devoção, conforme a gente viu aqui nas características dos bons médiuns, ele vai lapidando a sua intimidade, ao mesmo tempo que através do exercício da caridade, usando a sua mediunidade, ele vai anulando a multidão dos débitos que ele conseguiu no passado.
Basicamente é isso aí. Mas existe também aquele indivíduo que é um médium natural. É aquele que desenvolve a mediunidade como sendo uma consequência do seu próprio desenvolvimento espiritual. Né? E nesse caso, a mediunidade, quando surge, surge tranquila, sem abalos, cristalina, sossegada. Né? Ao contrário daquele outro cuja mediunidade começa, né, com o indivíduo sentindo mal, atormentado, vendo coisa feia, ouvindo coisas horrorosas, e por aí vai. Então é justamente o passado da pessoa que faz esse tipo de escolha. Semana que vem, acabamos a psicografia? Não, acabamos não. Semana que vem nós vamos pegar a obra de André Luiz e nós vamos ver alguns exemplos de psicografia na descrição do mecanismo com minúcias nas obras de André Luiz. Ok? Semana que vem a gente continua. Missionários da Luz, nos domínios da mediunidade, né? Os Mensageiros, que fala sobre a pineal. Vamos falar um pouquinho sobre a pineal na semana que vem também. Já falamos dela, mas sempre é bom voltar a falar a respeito de pineal, que tem muita pesquisa científica em cima disso aí. Antes de nós fazermos a nossa prece, aqui no centro, de nós fazermos o nosso passe coletivo, o que a gente vai fazer agora é focado no pessoal que está em casa. Em você que está aí nos assistindo, prestigiando o Espiritismo que orienta todos nós, e que já desenvolveu esse hábito de acompanhar o nosso estudo com um copo de água, com uma jarra com água. Fecha teus olhos, respire fundo e busque a sintonia com aquilo que é superior. Não vai ser difícil, porque o estudo nos predispõe a isso. O nosso pensamento muda, a nossa frequência vibratória se acelera, e aí nós passamos a ter uma melhor sintonia com aqueles que desejam o nosso bem. Com os teus mentores que estão aí junto de você agora, com os espíritos benfeitores e familiares que querem o seu bem e o bem da sua família. Imagine que eles estão colocando nesse exato momento toda uma quantidade de energias benéficas nessa água que você tem aí à sua frente, mudando a constituição íntima da água, fazendo com que ela adquira propriedades especiais, específicas que você está necessitando. Imagine não somente isso, mas que o seu lar está recebendo um banho energético. Busque imaginar cada cômodo de sua casa, cada ambiente, e sinta uma verdadeira varredura energética, dissolvendo as energias maléficas, espantando os espíritos de baixo nível e fazendo da sua casa um ambiente iluminado, pacífico, sereno, para que você, para que a sua família possa ter uma noite calma e ao sair do corpo, vocês possam ser atraídos para bons locais, locais de estudo, locais de trabalho, locais de auxílio, para que nessas horas de sono você invista pesadamente na sua sublimação espiritual. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Que assim seja.